Galaxy S20 FE com Snapdragon 865. Eu comprei esse daqui e muitas pessoas estão procurando saber se está valendo a pena comprar esse aparelho com a versão Snapdragon. Se você não conhece, a Samsung lançou duas versões dele, uma versão com Exynos e uma versão com o Snapdragon 865. E esse que eu trago aqui para você já é a versão com o 865, que supostamente é uma versão melhor e com mais otimizações, menos gasto de bateria, um desempenho melhor e um superaquecimento menor. Isso que todo mundo quer, né? Não um smartphone que pega fogo na sua mão e coisas do tipo. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que tem aqui dentro da caixa, vou testar alguns jogos, vou te mostrar em detalhes o Galaxy S20 FE e vou te mostrar por que ele é o melhor custo-benefício para você comprar em 2021. Se você está procurando um smartphone na faixa de R$2.000 para tornar o seu aparelho principal e não quer comprar um iPhone, fica nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, tá? Se quiser comprar o Galaxy S20 FE, vou deixar os links aqui na descrição. E agora, roda a vinheta! Vamos lá então, pessoal, para a gente conhecer esse monstrinho da Samsung, que é o Galaxy S20 FE. Primeiramente, o design dele a gente já conhece, porque ele já foi lançado há um bom tempo. A versão com o Snapdragon 865 só foi trazida aqui para o Brasil agora em maio, né? Então, infelizmente, nós tínhamos a versão antiga com Exynos 990 sendo comercializada. Essa versão aqui, apenas o que ela muda é o Snapdragon 865 em relação à outra versão, tá? Aqui nós temos 190 gramas de peso, que é um peso super ideal. Temos uma tela Super AMOLED com tecnologia 120 Hz, tá? E HDR10. O 120 Hz dessa tela aqui, ela não é adaptativa, tá? Então você tem que escolher se você quer deixar ela em alta ou padrão. Ela não é aquela tela que vai escolher, dependendo de qual aplicativo que você tá, ela vai fazer a escolha para economizar bateria. Mas, pelo meu uso, você deixando em 120 Hz, a bateria está durando muito bem. Então, na minha opinião, vale a pena você deixar em 120, porque você tem uma fluidez muito maior no seu aparelho, tá? A tela ela tem 6.5 polegadas de tamanho, que é um tamanho ideal para você que não gosta de smartphones gigantescos e quer estar utilizando com uma mão só o aparelho, tá? Eu já transferi tudo que é meu aqui para esse smartphone, para eu estar utilizando ele como meu aparelho pessoal por algum tempo, para dar uma olhadinha como que tá, né? Aqui na parte de trás nós temos os três módulos de câmera, a principal dele com 12 megapixels, a sua secundária telefoto de 8 megapixels e temos também uma ultra-wide de 12 megapixels. Aqui ele tem um conjunto que eu acho que é o essencial para o dia a dia, porque não adianta nada colocar uma lente macro com baixo megapixels, tá? Aqui a telefoto, se você quiser tirar uma foto macro, né, entre aspas, você pode usar a telefoto de 8, que vai ter uma foto bem pertinho com uma ótima qualidade, beleza? Em relação de praxe, temos Snapdragon 865, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, tá? Aqui para vocês verem, ó, vamos entrar aqui no aplicativo, eu baixei aqui onde ele tá? CPU-Z, aqui nós temos a informação do processador, ó. Tá aqui Snapdragon 865, rodando belezinha, uma leve propaganda, né? Aqui nós temos algumas informações do sistema, aqui em relação à tela que é Full HD, temos aqui também a memória disponível, a memória total que é 5.562, que é o 6 GB, né, que a gente falou ali, e 128 GB de armazenamento. O aparelho, em relação à velocidade, está muito rápido. Em sistema aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês sobre o telefone, nós temos aqui em software One UI 3.1 e versão do Android 11, bem atualizadinho. Atualização do sistema Google Play 1 de maio, tá super atualizado. É um aparelho que tem processamento invejável pelo preço de R$2.000 e pouquinhos e que, na minha opinião, vale muito a pena se você quer desempenho, proteção contra a água, que ele tem IP68, se você quiser mergulhar ele, você consegue utilizar tranquilamente, tá? Aqui na caixa eu já vou mostrar para você o que vem dentro, tá? Mas só relembrando que ele tem uma câmera frontal, que está um pouquinho escondida, né? Aqui em cima, de 32 megapixels. É uma câmera frontal bem legal. Na minha opinião, essa câmera frontal tem uma nitidez excepcional para você que gosta de selfie, tá? Na minha opinião, tá bem legal. Ele conta também com carregamento reverso, aqui ó, Wireless Power Share. Então aqui tá carregando, ó, pegar um celular que tenha carregamento aqui, ó, o iPhone 11, por exemplo, ó. Vou colocar o iPhone 11 em cima.
já está carregando o iPhone, tá? Então se você tiver um dispositivo que tenha carregamento sem fio, você pode usar o seu S20 FE para estar carregando o seu aparelho, beleza? Vamos dar uma olhadinha o que vem dentro da caixa, porque tem algumas coisas legais aqui dentro, tá? Aqui no S20 FE eles não tiraram muitas coisas, porque é um aparelho que é lá de 2020, então ele tem bastante coisas do ano anterior. A caixa ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Ela tem uns leves relevinhos aqui, ó. Se você der uma olhada do lado, ela tem uns relevos com alguns símbolos que tem dentro do sistema. Nota fiscal de compra aqui. O valor que eu paguei foi R$ 1.954, tá? Então tá um preço bem bacana. Apareceu lá no grupo de ofertas. Temos essa caixinha aqui onde vem o ejetor de chip, para a gente dar uma olhadinha dentro da gavetinha. E aqui dentro vem o manual de instrução apenas, tá? Ele não acompanha capa, só uma película de plástico, que é muito bacana. Vem um guia rápido, bem básico. Aqui nós temos um papelzinho da Samsung só para separar a parte de baixo. E aqui nós temos um carregador, deixa eu dar uma olhadinha na amperagem dele. Aqui nós temos um carregador de 15 watts, é um carregadorzinho básico, tá? A versão lá fora, se eu não me engano, ela vem com um carregador de 25. Aqui para o Brasil eles trouxeram com 15, não sei o motivo. Tanto que a caixinha sobra até espaço dos lados, né? Lá fora eles trazem com 25, aqui no Brasil eles trazem um pouco a menos. Aqui vem o cabinho que eu já retirei para estar utilizando, o cabo USB-C. E aqui um fone da AKG, tá? Um foninho da AKG que é bem bacana. A gente não vê mais vindo fones de ouvido, né, nos aparelhos. E aqui tem um fone AKG que tem uma qualidade excelente, tá? A Samsung ela é dona da AKG, então ela consegue trazer um fone bem bacana dentro do aparelho. Vamos dar uma olhadinha então aqui dentro da gavetinha do chip, que é na parte de cima. Aqui na parte de cima a gavetinha, ó, ele já te avisa para você verificar certinho. É uma gaveta híbrida, tá? Aqui dos dois lados você consegue escolher 2 chips ou um chip e um cartão de memória, tá? Então você tem que estar escolhendo. Tem a borrachinha aqui de proteção também, beleza? Para colocar ela é só apertar, só ver se está bem vedado e beleza. Aqui na parte de cima, além da gaveta, nós temos um microfone. Desse lado aqui nós temos botão de volume e botão power com um design bem futurista, né? Tem uns traços aqui um pouco futuristas. Na parte de baixo nós temos microfone, entrada para carregamento e saída do alto-falante, que é estéreo. Ele tem alto-falante aqui e na parte de baixo, tá? Esse alto-falante, ele tem qualidade de 32 bits e tem a mão, né, da AKG ali para ter uma qualidade bem legal. Aqui nós não temos nada desse lado, tá? Já em relação à entrada de fone de ouvido, a Samsung não trouxe no Galaxy S20 FE. Nós temos o sensor de digitais embaixo da tela, que na minha opinião funciona bem rápido pelo aparelho, tá? Dá uma olhada, ó. Já desbloqueou, que estava no telefone, vamos de novo, ó. Um outro dedo agora, ó. Colocou o dedo, ó, pressione mais tempo, de novo, bem rapidinho. Ele tá com uma película de plástico, tá? Talvez com a de vidro, esse desbloqueio fica um pouco mais lento. Mas aqui a película de plástico funciona muito bem. A gente pode ver que a película ela tá em volta da câmera ali, ó. Se você der uma olhadinha em volta, ela tem uma película de plástico. Então é legal isso, porque já traz uma proteção a mais. Mas não vem capinha, tá? Você tem que comprar uma capinha. Eu já comprei a minha, ó. Uma capinha que protege bem o aparelho, ó. Fica com um aspecto legal. Peguei no shopping, então não vou conseguir deixar um link na descrição para você. Mas tem na Shopee, se eu não me engano, tá? Dá uma procurada lá. O frete é bem baratinho, tá? Em relação ao aparelho, eu gostei bastante da pegada dele. A parte de trás é em plástico, tá? Mas um plástico de ótima qualidade. Ele não afunda, como acontece na linha Galaxy A52, A32, que aqui ficou meio oco e estava afundando. Eu não gostei muito daquela traseira que eles trouxeram, não, tá? Em relação a isso, bacana, aparelho muito bom, mas a bateria dele aqui é de 4.500 mAh. Aí você vai perguntar, Luan, a bateria é ruim? Não, na minha opinião não é ruim. Eu já estou usando ele há um bom tempo e está com 90% ainda, tá? Tá com o meu WhatsApp, para vocês falarem que não, ó. Tá aqui o WhatsApp funcionando. Já está com todos os meus aplicativos funcionando também, todos configurados. E está muito rápido o aparelho, tá? Eu estou gostando bastante. Já em relação à bateria, se você não gostar tanto da capacidade, você pode comprar um carregador um pouco mais potente, com o turbo que ele vai suportar. Então aí dá para você contornar essa situação. Mas a otimização do Snapdragon 865 com o sistema da Samsung tá bem legal. Em relação à conectividade, ele já conta com NFC, você pode usar o Samsung Pay para pagamentos, sem problema nenhum. Tem também o Wi-Fi 6, tá? Se eu conectar aqui nos 5 GHz aqui de casa, ó, ele fica aparecendo o símbolozinho aqui do canto. Acabei saindo sem querer, ó. Aparece aqui no ladinho,
Wi-Fi 6 e lá em cima também aparece. Então ele está bem completo em relação à conectividade e tudo mais. Você tem um aparelho fenomenal. Aí vamos falar de câmeras agora, tá? As câmeras são um ponto muito interessante desse aparelho, tá? Eu estava usando o iPhone 11 e não estava muito contente com o desempenho das câmeras. Na minha opinião, o iPhone 11 eu não sei se está sendo capado, o que está acontecendo, mas as câmeras estão piorando ao longo dos dias, tá? Quanto mais atualização chega, mais as câmeras deles estão ficando ruins, principalmente se você usa modo retrato. E aqui eu tirei várias fotos, já gravei vídeo, fiz vários testes, mas eu vou passar algumas informações legais. Em vídeo, você consegue fazer gravações aqui, por exemplo, cadê a configuração de aqui, ó, Ultra HD. Você consegue gravar em Full HD 60 e também consegue gravar em 4K 60 ou 30. Então aqui você tem uma câmera muito boa. E você consegue fazer a mesma gravação na câmera ultrawide. HD 4K 60 não vai funcionar. 4K 30 ele grava na ultrawide ainda, tá? Então 4K 30 na ultrawide para baixo. Para cima ele não vai conseguir, tá? Então ele consegue até 4K 30. Já em relação à câmera frontal, aqui ele está conseguindo gravar em até 4K 60, ó. Olha a qualidade que fica isso daqui, galera. 4K 30, HD 60, então você tem uma câmera aqui espetacular em relação à gravação. Tem super estabilização, para você ter uma imagem super estável se você for fazer algum esporte ou coisa do tipo. Ela vai funcionar até Full HD 30, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Na hora que eu jogo para o super estabilização, ele joga para 30, então aqui ele vai funcionar somente em Full HD 30, tá? Em relação às fotos, vamos lá. Vou abrir aqui a galeria, vamos dar uma olhada nas fotos. Vou colocar aí na tela para vocês irem acompanhando comigo, tá? Vou mostrar primeiramente algumas fotos em relação ao aparelho que eu gostei. Eu vou deixar todas com o link aqui na descrição para você conferir e deixar baixado aqui embaixo junto com o link, tá? Então você pode baixar, ver a imagem com alta qualidade, dar zoom e etc. Porque no vídeo não fica a qualidade exata, beleza? Vamos lá então. Escolhendo a primeira foto aqui, a gente pode ver que o HDR tá sensacional. Várias fotos eu tirei em comparação com o iPhone 11 e todas que eu consegui eu vou colocar aí comparando para vocês verem, tá? Em relação à qualidade de cor, nitidez e tudo mais. Nessa outra foto aqui, a gente consegue ver que o relógio está bem nítido, né? Aqui eu estava dentro de casa, não estava fora, então a gente não tem luz natural entrando muito bem. Ela entra um pouco, mas ainda assim não está muito forte. Aqui nós temos mais uma foto, que na minha opinião está com uma qualidade excelente. Eu tirei em relação ao iPhone 11 e achei muito boa a qualidade. Mais uma foto aqui, também tirei contra o iPhone 11, vou deixar passando para você ver todas que eu puder. Aqui também mais uma que está com uma nitidez muito legal. E isso se dá ainda por conta do sensor que é de 12 megapixels, né? A gente vê sensores de 108 aí fazendo milagre, mas o de 12 também é um sensor muito bom. Aqui nós temos uma foto onde o HDR trabalhou muito bem, porque era uma cena onde estava bem escuro aqui a lateral para a esquerda, tá? Então aqui nós tínhamos bastante sol na direita, onde o lado esquerdo estava bem escuro. Em relação à selfie, nós temos aí ó, uma contraluz. Na minha opinião, pode dar uma melhoradinha, mas a nitidez ainda continua excepcional. Aqui nós temos também outra com o modo retrato ativo, essas fotos, tá? Então para você conferindo aí como que tá. Essa daqui o HDR saiu bem, estava muito estourado lá ao fundo, muito mesmo. Acabou que se saiu um pouco bem. Não ficou tão nítido, mas ainda assim nós temos uma qualidade de imagem legal. Se você der um tapa aqui nela na edição, aumentar um pouco o contraste, já fica uma imagem legal. Aqui nós temos uma com o modo retrato, onde eu não tirei com o modo retrato aqui. Essa daqui é sem modo retrato, tá? E essa é com o modo retrato. A gente pode ver que ele se perde um pouquinho, mas é bem pouco, tá? Porque ele não tem uma lente própria para o desfoque, ele faz através do software. Mas nos meus testes, ele se saiu melhor do que o iPhone 11 em relação a recorte. Quando eu tiro com um recorte no iPhone 11, ele corta muito o cabelo e não fica um recorte natural. Eu não estou gostando das câmeras do iPhone 11, tá? E à noite ele também me surpreendeu bastante. Gostei muito das câmeras. Ó, eu vou deixar passando aí para vocês darem uma olhada em relação às fotos. Essa daqui da torre foi a que eu mais gostei, que eu tirei em comparação ao iPhone 11. E vou colocar lado a lado para você dar uma olhada como que se saiu essa foto, tá? O pós-processamento de imagem está muito bom. Aqui da minha cachorrinha, para vocês verem, a Zoe. Então, você pode ver que a nitidez da imagem, a qualidade está muito legal, mesmo sendo em baixa luz, tá? Aqui mais uma com o modo retrato. A gente pode ver que ele recortou muito bem e não se perdeu no cabelo, como acontece no iPhone 11, tá?
Aqui temos mais uma fotinha, uma selfie à noite, né? A gente pode ver que a nitidez cai bastante, mas ainda assim nós temos uma ambientação muito bacana. E lembrando, ele tem o modo noturno na câmera frontal, coisa que o iPhone 11 não tem, só trouxe no 12, e isso dá um boost a mais em relação à fotografia noturna na câmera frontal. Se você gosta de tirar selfie e puder ficar paradinho, as fotos vão se sair muito nítidas e muito legais. São fotos bem bacanas. Mais uma foto para vocês darem uma olhada aí. Mais uma aqui para vocês darem mais uma olhada. E olha, eu gostei muito da câmera. Tirei várias fotos à noite, gravei alguns vídeos, vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada nos vídeos, tá? Porque olha, ficou muito boas as fotos, muito bons vídeos. Eu sabia que o aparelho era um fenômeno em relação à configuração, mas o preço que a Samsung trouxe ele no começo estava exorbitante, ainda mais com o Exynos 990 que não estava dando um desempenho legal, estava superaquecendo, e a gente sabe que Snapdragon com certeza é melhor, né? Por enquanto ainda a Samsung não conseguiu passar a Qualcomm em relação a processadores. Agora eu vou abrir o Call of Duty aqui para a gente dar uma olhadinha como que está o desempenho dele e o quanto ele consegue rodar esse jogo para você que está a fim de comprar ele para jogos. Então vamos lá, galera, já está aberto o game aqui. Provavelmente vai rodar tudo no máximo, não, para maior usuário, tal. Muito alta, Max, tá? Max. Vamos deixar tudo no máximo, tá? Com 120 Hz ativo. Vou iniciar uma partida aqui, um mata-mata em equipe, que é o que eu curto jogar. E assim que iniciar a partida, eu já venho. Vamos lá, galera, já iniciou aqui, tá? Tava ali na pré-partida e já posso dizer para vocês que tá muito liso, tá? Tá muito bacana. Dificilmente eu me empolgo muito com os smartphones unboxing, vocês podem ver, porque normalmente eu espero muito para testar bem o aparelho, para começar a dar minhas opiniões, né? Não sair hypando o aparelho de primeira, mas o S20 FE, como já é um aparelho que a gente já conhece há bastante tempo, eu já sabia que ele era um aparelho bacana, mas que a Samsung tinha errado no processador. E aqui a gente pode ver que tá liso, tudo no máximo, rodando de boa. O único ponto negativo eu acho que é essa bateria aqui para quem quer jogar direto, tá? Ela vai pinar um pouquinho porque é um processador bem potente. 500 mAh pode fazer um pouquinho de diferença, mas se você quer mesmo para jogos, uma dica, ó. Compra um carregador turbo de uma marca bacana, tipo Anker ou outras marcas bacanas, o negócio me enganou ali, de confiança, ou até mesmo da Samsung, ou usa um de marca que você tem aí na sua casa, que vai suprir tranquilamente esse problema de não ter um carregamento muito rápido, tá? Porque aí você vai conseguir ter um carregamento super rápido porque o aparelho suporta. E você tem muitas coisas bacanas, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que ele também tem a tecnologia DeX, né? Para você conectar ele e usar como se fosse um computador. Então se você comprar aquele DeX, você pode usar ele também, que vai ficar bem legal. Você consegue transformar o seu aparelho num computador e assim você usa ainda mais todo o processamento que esse aparelho tem, né? Porque ele tem um processamento muito forte e usar ele apenas para o dia a dia, só para o WhatsApp, chega a dar até dó, né? Porque é um aparelho muito potente. Na minha opinião, esse daqui é o novo, digamos, super, mega, ultra custo-benefício de 2021 na faixa de preço, tá? Ele é um processador muito bacana e tem conjunto muito bom, tá? É praticamente, como que eu posso dizer, o bom, bonito e quase super barato de 2021, né? Vamos lá, não tá esquentando muito, tá? Ele tem uma temperatura um pouco mais elevada do que smartphones intermediários, isso porque é um processador que demanda mais energia e também tem bastante desempenho, então acaba que ele esquenta um pouco mais, mas ainda assim é um processamento, uma temperatura, né, bastante aceitável, tá? Pô, o pessoal tá meio cego, todo mundo pegando eu por trás aqui e não mata, pô. Então tá aí, galera, tá rodando liso. Então eu quero saber de você, o que você acha do Galaxy S20 FE com a versão Snapdragon 865, tá? É um processador top de linha, não é o desse ano, mas ainda assim é um processador que esbanja performance, tá? Beleza, vamos sair aqui, ó, vamos ver se ele sai rapidinho. 6 GB de RAM, saindo rápido, funcionando e tá aí, galera. Galaxy S20 FE em primeira mão para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo desse monstrinho. Vai sair as dicas e truques para você que comprou ele. É um aparelho muito bacana, tem muita função e logo já sai o vídeo sobre ele. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.